Com grande destaque a Vinícius Barato, o CRB vence e dá um passo importante à grande decisão do estadual. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre esse CRB 2, Penedense 0 pela partida de ida da semifinal do campeonato alagoano, um resultado importante para a equipe regatiana, mas em um jogo que talvez o placar não traduziu tanto que foi o confronto pelo tom de equilíbrio que grande parte da partida demonstrou. Quero que você deixe um pouco da sua avaliação aqui nos comentários, se você tem uma opinião contrária ou não à minha durante o vídeo, fique à vontade para comentar. Também fique à vontade para deixar o like, isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse por aqui. Também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores e se inscreve no canal. Mas bora lá! Primeiro eu vou trazer uma avaliação geral do jogo, depois eu vou falar um pouco das atuações individuais, das escolhas dos dois treinadores também. Falando do jogo, primeiro avaliando o primeiro tempo. Duas propostas muito diferentes. Um CRB que, pelo fator mando de campo, buscou atacar mais, teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, principalmente até os 15 minutos. Foi muito um jogo de ataque contra a defesa. Um CRB tendo a bola, um Penedense em alguns momentos num 4-4-2, em alguns momentos num 4-5-1, tentando fechar espaços no campo defensivo. Mas a partir dos 15 minutos o Penedense também saiu. O Penedense também teve alguns momentos de se aventurar no campo de ataque, apesar de não ter feito o Matheus Albino trabalhar tanto assim. Mas um primeiro tempo que de um modo geral trouxe um grande tom de equilíbrio e o placar demonstrou isso. Final do primeiro tempo 0-0. Segundo tempo veio, o CRB com Humberto Louser trouxe algumas mudanças, como a do Pureza e a do Barata. Logo de cara o CRB trouxe essas duas alterações e uma delas foi a responsável por esse placar, na minha opinião, que foi o nome do Barata. Marcou um gol, deu uma assistência, um segundo tempo que voltou com um pouco de tom de equilíbrio também, mas principalmente o gol do CRB, o gol do Barata, destravou o jogo para o CRB. Com o gol, o Penedense sentiu muito golpe e o Penedense teve que buscar jogo e logo na sequência terminou sofrendo o segundo gol. E aí, vamos trazer aqui as avaliações individuais e alguns pontos de atenção sobre as duas equipes. Primeiro, o CRB veio com o Matheus Albino no gol, teve o Matheus Ribeiro na lateral direito, o Henri, o Segovia e o Vitinho aqui seguindo a linha defensiva. Meritão, a surpresa do Caliel na escalação inicial, Danielzinho e GG, e Léo Pereira e Anselmo Ramon. GG que inclusive chegou a jogar pela ponta esquerda, chegou a inverter o lado com o Léo Pereira em poucos momentos do primeiro tempo. Do lado do Penedense teve o Alexandre, teve o Luciano, bom destaque aqui para o lateral direito do Penedense. Carioca, Recife e Maicon, meio de campo com o Léo e com o Kailan, que são os dois grandes nomes do Penedense, os dois nomes que fazem o Penedense funcionar muito bem. Além também, vou trazer um destaque para o nome do Thiaguinho aqui pelo lado esquerdo. Newton começou jogando, Romarinho começou jogando e o Jardel aqui um pouco mais avançado, não teve muito papel, a bola não chegou muito até ele. Falando sobre o primeiro tempo, o CRB teve muitos movimentos aqui pelo corredor direito, com o Matheus Ribeiro encostando no GG, encostando no Danielzinho também. Foi um passo importante, foi um ponto importante do jogo. Assim como também o Penedense, com o nome do Thiaguinho, também incomodou um pouco o CRB na primeira etapa, depois dos 17 minutos de jogo. Um outro ponto que eu quero destacar, e aqui já seguindo um ponto negativo, começando com o CRB. Vitinho não foi bem. Na verdade, quando você olha aqui o meio para frente do CRB, GG não demonstrou, não teve um grau de importância muito alto. Meio para frente do CRB, esses dois nomes aqui, GG e Danielzinho, acho que escancaram algum problema que o CRB tem de encontrar equipes fechadas do outro lado. Um CRB de pouca produção, de criar poucas chances reais durante alguns jogos. Danielzinho não foi bem, GG também não foi bem, Léo Pereira muito discreto, Anselmo Ramon, acho que pelo fator de ter sido pouco municiado e de pouco espaço para ele, foi um Anselmo Ramon que, quando a bola chegou, ele definiu e fez o gol, mas em uma grande parte ficou... teve uma partida apagada, mas muito por conta dessa linha defensiva aqui do Penedense. Meritão ok, Caliel bem, e teve aqui o destaque que eu já ia começar a falar, de um destaque negativo, que escancara um problema que o CRB tem na lateral esquerda. Acho que talvez seja o ponto de maior atenção por parte da diretoria do CRB de encontrar um lateral esquerdo.
E aí o que eu quero dizer? Matheus Ribeiro teve a importância dele aqui pelo lado direito no primeiro tempo. Por conta da atuação ruim do Vitinho, Humberto Louser vai lá, saca o Vitinho, coloca o Pureza, e aí vem o Pureza aqui para a lateral direita e o Matheus Ribeiro vem aqui para a lateral esquerda. Com isso, nem a lateral direita apoiava tanto, nem a lateral esquerda apoiava tanto. Então, o CRB terminou perdendo um pouco dos corredores para a segunda etapa, mas eu trouxe um vídeo trazendo um comparativo do CRB de 2024 e de 2025. Matheus Ribeiro, que era reserva do ano passado do Hereda, é o melhor lateral que o CRB tem, olhando para a lateral direita e para a lateral esquerda. Isso é um ponto de atenção sério que o CRB tem para a temporada e por isso eu vejo uma necessidade clara que o CRB tem de encontrar um novo lateral esquerdo. Trazendo aqui os pontos de alteração do CRB durante o segundo tempo. Barata, que foi o grande destaque. Rafinha teve pouco tempo em campo, o Thiaguinho teve pouco tempo em campo. O Varão, acho que pelo movimento dele, um dos poucos movimentos que ele demonstrou no segundo tempo, pisou na área adversária, mas gostei muito do que o Caliel demonstrou em campo. Enfim, tá aqui um pouco das atuações individuais do CRB. O destaque para o lado direito do CRB no primeiro tempo funcionou muito melhor do que o lado esquerdo, foi um Léo Pereira muito pouco acionado na ponta esquerda durante todo o jogo. Então, um destaque para esse corredor direito do CRB. E olhando aqui para o lado do Penedense, primeiro tempo, destaque para Vitinho, para Kailan e também para Léo, além de um pouco de destaque para o nome do Luciano. E destaque negativo para Romarinho e para o Newton também, um jogo bem discreto do Newton. Mas, de uma forma geral, foi um Penedense que, dentro das suas limitações, conseguiu trazer um jogo competitivo para essa partida no Rei Pelé. O fato é, o segundo tempo dava sinais de equilíbrio, talvez repetindo o que a gente viu na primeira etapa, mas, ou pelo menos o que eu vi, o ponto do equilíbrio do primeiro tempo foi uma avaliação minha. Se você tem alguma opinião contrária, deixa aqui nos comentários. O ponto da entrada do Barata foi o ponto fundamental e a jogada do primeiro gol do Barata foi o ponto fundamental para o jogo destravar, para o jogo ficar mais favorável para o lado do CRB. Eu até imaginava, com o gol sofrido do Penedense, ele vai tender a se fechar mais. Não foi o que aconteceu. Teve o fator coragem do Penedense de tentar buscar o empate nos momentos seguintes ao gol sofrido, e isso fez com que o CRB encontrasse mais espaços. No jogo da volta, a tendência é de um jogo de mais espaços, até pela necessidade do Penedense de buscar 2 gols, o que eu vejo como algo que não é impossível, mas é muito difícil a gente imaginar, por exemplo, em um jogo que tende a ser mais aberto, um Penedense fazendo 2 gols e um CRB não fazendo nenhum. Por conta disso, eu entendo que a classificação para a próxima fase, que a classificação para a final do Alagoano está muito encaminhada para o lado da equipe regatiana, mas ainda assim foi um jogo em que o CRB teve muita dificuldade de ter imposição, de engolir o adversário, pelo menos pelo lado técnico. No final do jogo, o CRB teve esse ponto de engolir um pouco o Penedense, mas muito, na minha opinião, a partir de uma demonstração física de queda do Penedense. O Penedense caiu demais fisicamente nos últimos 15 minutos e isso, somado também ao fator de um Penedense que sentiu demais o golpe do primeiro e logo na sequência do segundo gol também. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, amanhã a gente tem o outro jogo da semifinal do Campeonato Alagoano. Também vou trazer uma avaliação de pós e talvez de pré também. Vou ficando por aqui, até a próxima.